Mais um vídeo dos artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Artigo 85 da responsabilidade do Presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, primeiramente. Atenta contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União. Opa, ele foi e ele tentou implantar uma ditadura aqui no Brasil, crimes de responsabilidade. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O poder legislativo, representantes do povo, representante dos estados, poder judiciário, ele atentou contra, e ainda Ministério Público, órgão importantíssimo para a República, e dos poderes constitucionais. O Ministério Público é o guardião, ele é o dono da ação penal, ele tem sua importância para a República, e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, os Estados-membros, o Presidente da República atentou contra a independência dos Estados-membros, por exemplo, crime de responsabilidade. Ainda, exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Os direitos políticos, os direitos, todos aqueles mencionados na Constituição, o direito ao sufrágio, o direito ao escrutínio secreto, o voto secreto, ainda direitos individuais, o direito à liberdade, e ainda os direitos sociais, educação, moradia, saúde, ele atentou contra isso, crime de responsabilidade. Ainda segurança interna do país, ele foi omisso ou exagerou na segurança interna, crime de responsabilidade. Probidade na administração. Existe a lei de improbidade administrativa, que os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos por período de 8 anos, até 8 anos. Então, probidade, ele tem que ser probo, honesto. Lei orçamentária, ele cometeu o ato contra a lei orçamentária. Ele burlou, ele fraudou, ele não observou por dolo a lei orçamentária. Crimes de responsabilidade. 7. O cumprimento das leis e das decisões judicial. Aqui, se ele não faz, ele viola uma decisão legislativa, do poder legislativo. Aqui, se ele não faz, ele viola uma decisão do judiciário. Portanto, também será crime de responsabilidade. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas e processos para julgamento. Esse aqui já não há tanta importância para a nossa prova, porque depende de uma legislação infraconstitucional. Continuando, o artigo 86. Aqui é o mais importante. O artigo 85 apenas menciona o que são as responsabilidades do presidente, o crime de responsabilidade. Mas o artigo 86 ele é o mais importante, porque diferenciaremos as infrações penais comuns das infrações de responsabilidades. E isso aqui, o 86, ele cai muito mais em prova. Então vamos lá. Artigo 86. Admitida acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Pessoal, isso aqui, a maioria erra em prova. É incrível, porque eu estudando, eu já errei isso numa questão. Mesmo estudando, 2/3. Então você vai ficar atento, não vai? 2/3 da Câmara. A acusação contra o Presidente da República é admitida, não é julgamento. Isso aqui não é julgamento, não. É acusação. Ela é aceita por 2/3 da Câmara dos Deputados e será submetida a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. Olha, infração penal comum. Nós vamos voltar várias vezes aqui. Supremo Tribunal Federal ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Duas situações diferentes que você deve memorizar, decorar, colocar no seu travesseiro para você dormir pensando nisso. Primeira coisa, há uma acusação contra o Presidente da República. O presidente é acusado de homicídio. Essa acusação vai a julgamento
pela Câmara dos Deputados. 2/3 da Câmara concordou, então é infração aqui, homicídio. Ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora não, é um crime de responsabilidade. O presidente da República atentou contra a lei orçamentária federal, lei orçamentária anual, ou contra os direitos civis e políticos individuais, ou ainda foi contra os estados, a liberdade dos estados federados. O que ocorre? Infração será uma infração não comum, mas um crime de responsabilidade. Então a Câmara vai admitir, 2/3 da Câmara admitiu, ele vai ser julgado pelo Senado Federal. E nesse julgamento do Senado Federal, não está aqui, mas esse Senado Federal será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Observe isso. Será o Senado Federal que vai julgar, mas quem vai presidir o Senado Federal é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções. Suspenso. Nós veremos que pode ser até 180 dias. 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui, olha, cuidado aqui neste detalhe. Tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 já passou pela admissão da acusação de 2/3 na Câmara dos Deputados. Nesses dois casos aqui já passou por lá. Então, foi admitida a acusação. Foi remetida ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal avaliou aqui. Denúncia. Opa, infração. Aqui no caso da denúncia, ação penal pública. Ação penal pública. Ministério Público Federal, pode ser o Ministério Público Federal, ofereceu denúncia. Ofereceu denúncia, então ela foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele ficará suspenso. Ou queixa-crime. Queixa-crime, ação penal privada. Denúncia. A denúncia é para ação penal pública. Queixa-crime, ação penal privada. Exemplo, lesão corporal, ação penal privada. Neste caso aqui, será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal recebeu a denúncia ou a queixa-crime, então estará suspenso o presidente da República. Foi aceito pelo Tribunal Federal a denúncia ou a queixa, ele ficará suspenso, portanto, recebida. Agora, se for um crime de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Nas infrações penais comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime, nas infrações de responsabilidade, nos crimes de responsabilidade, será pela instauração do processo pelo Senado Federal. Quem julga nas infrações comuns, Supremo Tribunal Federal. Quem julga o presidente nas infrações de responsabilidade, o Senado Federal. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do prosseguimento do processo. Nós observamos aqui, no parágrafo 1º, que ele ficará suspenso das funções. Aqui no parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias. É o prazo máximo em que o presidente da República poderá ficar suspenso. Aqui é suspensão, não é condenação. O prazo de 180 dias. Por que ele vai ficar suspenso? Porque ele tem a caneta em suas mãos, ele pode oferecer, ele estando no poder, ele pode oferecer benefícios, ele pode aliciar testemunhas, subornar e tantos outros. Então ele deve ficar afastado até 180 dias. O julgamento não estiver concluído, será o afastamento do presidente, será concluído cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular procedimento do processo. O processo vai continuar, mas ele volta à sua função. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier
sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Portanto, o presidente da República não pode ser preso em flagrante. O presidente da República não pode ser preso em flagrante nas infrações penais comuns. Guarde isso. Isso já caiu em prova, pessoal. Isso já caiu em prova. Ele não pode ser preso em flagrante delito. O presidente da República não. Ele só pode ser prisão, só após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somente quando sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns. Portanto, não será preso. Agora, veja o parágrafo 4º e guarde aqui no parágrafo 3º, que aqui estamos falando de infrações comuns. Parágrafo 4º. O presidente da República, o que é infrações comuns? Aquelas que não são de responsabilidade. Infrações comuns: tráfico de drogas. Infração comum: homicídio, patrocínio, roubo, furto. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Durante o seu mandato, descobre, por exemplo, que ele, anos antes, cometeu um homicídio. Ele não vai ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do seu mandato. Quando, aí sim, terminar o seu mandato, se ele não for reeleito, ele poderá ser processado, sim, por aquele ato estranho que aconteceu antes de assumir a sua função. Aqui nós terminamos o artigo 86, que falava sobre a responsabilidade do presidente da República. No próximo será outro assunto, dos ministros de Estado. Então nós pararemos por aqui e no próximo daremos início no artigo 87.